Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pérolas da Nutri. Eu sou Shirley de Jesus, a nutricionista que vai te acompanhar na sua mudança de estilo de vida. E para essa mudança acontecer, nós vamos conversar hoje com um casal do qual faço parte da equipe multidisciplinar que me trouxe um mundo de possibilidades dentro da cirurgia plástica. Vocês vão conhecer agora Christian e Raquel, Casal Plástica Brasília. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Fico muito feliz em receber vocês aqui hoje. A gente que fica feliz de estar aqui, trocando as informações e mostrando para o seu público toda a nossa equipe multidisciplinar e nosso atendimento completo, né? Sim, um atendimento do qual a gente nadou, né, patinando, estamos patinando aí há muito tempo. E a nossa ideia aqui hoje é você que quer fazer uma cirurgia plástica, não é só agendar, né? Mas antes disso, eu quero que vocês se apresentem para o nosso público e conte um pouquinho como surgiu o Casal Plástica Brasília. Quem são, o que fazem e por que fazem o que fazem. Vamos lá, né? Eu agora gostaria também de agradecer. A gente vai poder agora falar aqui para o público o que a gente conversa muito nos bastidores, né? Sim, Então, assim, os bastidores é muito maior, né, do que as pessoas pensam. Isso aqui é só a pontinha ali do iceberg, né? E sim. é muito legal, a gente agradece aqui a Shirley por engrandecer tanto a nossa equipe, né? A nossa história com certeza mudou após ter, né, incluir essa pessoa tão diferenciada e especial que não é apenas uma nutricionista, né? Então é uma nossa nutriterapeuta, a nossa empresária, a nossa batalhadora, a nossa inspiração de muitas vezes, né, Ai, vocês de imaginam inspirar. também. Como vocês me inspiram, gente. É Então é muito legal aquela poder frase. dividir aqui, né? Sim, Deus não une pessoa, une propósitos. E a gente tem o mesmo propósito. Cuidar das pessoas, transformar vidas, né? E eu, nossa, fico muito feliz de verdade de poder fazer parte desse momento também junto com vocês. E, nossa, agradeço. Obrigada, é recíproco. Graças a Deus. É por isso que dá tão certo, né? Porque é recíproco, né? Quando não é recíproco, quando é só de um lado, não funciona, dura pouco, né? É passageiro. E é por isso que essa nossa parceria, nossa cumplicidade, nossa equipe tem crescido tanto com o apoio de pessoas assim como você, como a gente, né? E é assim que a E gente vai toda. Estamos com evoluindo. quantas pessoas na equipe hoje? Mais de 30. É, gente. Somar, Cada dia entra mais um, né? E para a gente nem poder conta mais. agregar cada vez Muitos mais, filhos. uma parceria muito grande, né? E todo mundo mesmo propósito. Então vamos falar um pouquinho aqui, começar de trás para frente até, né? O nosso propósito e o nosso lema, nossa missão é transformar vidas, pessoas e relacionamentos, né? Então, quando a gente percebeu que era isso o nosso propósito, a cirurgia plástica virou apenas um pequeno detalhe, né? A cirurgia assim, em si, né? O procedimento cirúrgico, porque é muito maior do que isso. Fazer uma cirurgia é muito simples, transformar uma vida, transformar uma pessoa, transformar um relacionamento para melhor sempre é muito maior do que uma simples cirurgia, né? Sim, Então não é uma mama, não é um abdômen, não é uma lipo, é uma pessoa que está ali, né? Um ser humano um que sonho, um né? sonho Às vezes que a está pessoa passou a vida buscando alguma inteira. transformação, né? E que às vezes as pessoas não têm paciência para escutar, né? Uhum. Então, e isso desde o começo, desde que quando a gente se conheceu, lá na residência médica, né, de cirurgia plástica, a gente percebia, eu acho que tanto eu quanto o Christian, a nossa atração foi muito disso, da gente se importar com o ser humano que está ali, né? A gente estava num serviço público, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, onde quem conhece sabe que é uma loucura, né? São muitos pacientes. Nosso ambulatório, a gente chegava a atender em um turno cerca de 100 pacientes. Nossa. Em um turno, uma manhã Não ou dá nem numa tempo de tarde, respirar, de não dá pensar nem direito, tempo de né? respirar. E o que que a gente via, né? Que as pessoas viravam um papel, né? Número. Um número, não era uma pessoa, não era um ser humano. E sempre os nossos pacientes, eu e o Cris, a gente tinha um olhar diferente para o paciente, um cuidado diferente, um carinho diferente, mesmo ali aquele paciente que aceitava até, né, ser tratado de qualquer jeito. Uhum. Porque, infelizmente, as pessoas começam a achar que isso é normal, né?
infelizmente. Então, não era pra ser não, assim, né? não é para ser assim, e Não não é era para pra ser ser. assim em lugar nenhum, né? Pode ser com rico ou com pobre, tanto faz. Então, a experiência e o Isso cuidado na e o residência, carinho, vocês dois juntos lá, fazendo quando a gente cirurgia. se conheceu. Uhum. Então, a gente via isso um no outro, né? A gente via que o Christian tinha um carinho diferente, eu tinha um carinho diferente, e isso foi atraindo a gente de uma forma diferente, né? Uhum. Então, primeiro, a gente brigou muito, porque somos dois leoninos, né? Cabeça Dois dura, executores. muito fortes nas nossas decisões, assim, muito seguros de si. E no começo isso foi um grande empecilho. Mas foi bom, porque aí da briga a gente teve a oportunidade de se conhecer mais. Eu falo dos conflitos, né? Porque se a gente tá tudo muito na zona de conforto, não tem conflito, não tem evolução. E não é à toa que esse podcast chama Pérolas da Nutra. A formação de uma pérola, ela passa por muitas dificuldades, né? É um grão de areia que ao longo de muitos anos se torna uma joia. Eu acho que é bem essa história de vocês, né? Não é à toa que Exatamente. vocês estão aqui. É. É uma história juntos para que outras pessoas se tornem joias preciosas. Já são joias preciosas que às vezes precisa de uma lapidação. Precisa de um ouvido, às vezes, né? Sim. Que eu acho que esse é o mais importante. Estar atento, E aí, né? depois acabou da briga, finalizando a nossa história um pouco aqui. Depois, nunca mais a gente brigou. Então, depois que Até a gente hoje. ficou amigo, porque primeiro a gente ficou melhores amigos, e muito amigos, a gente nunca mais brigou. Então, Vocês já operavam junto lá na residência? já operávamos. O Christian era mais antigo, né? Sempre me escalava para a cirurgia dele. Ó, eu acho que ele já tava, ó. Eu vou conquistar essa menina. Da estratégia. Né? Como é que foi isso, Christian? Conta um pouquinho. Não, a Raquel toma posse, só ela vai falar no podcast. Então, eu vou beber um café. Bebe um cafezinho. Conta um pouquinho, como é que é o seu olhar nessa experiência? A gente começou mesmo assim, como eu estava no último ano, ela estava no primeiro ano, eu organizava mais o serviço. Então, e ela queria impor muitas as regras que ela queria. Só que eu era do último ano, então eu que organizava, eu era responsável pelo serviço. Então aí começou os conflitos, e a regra era sempre de quem está no último ano. Hierarquia, né? Hierarquia. Então a residência é muito um militarismo, assim. Senão não funciona. Ela veio de um outro estado, não conhecia as regras do Rio de Janeiro, né? Tem as suas regras, que a gente concordando ou não lá, era o jeito de funcionar, e ela queria debater com o sistema, né? E assim, acabou que deu esses conflitos, mas depois ela entendeu, né? E acabou a gente não brigando com o sistema, mas criando nosso próprio sistema do jeito que a gente gostava, né? De cuidando do paciente. E aí você vai... A gente conquistou o sistema, né? Conquistou do nosso jeito ali. Então, a própria secretária que trabalhava lá ficou nossa melhor amiga. Os residentes geralmente brigavam com ela. Era uma senhora. Senhora. Né, com muita carioca, cabeça dura. Então, a gente foi ganhando ali com carinho, com E virou atenção. nossa amiga também, então, assim. E o povo brigava contra ela, sabe? Até no começo a Raquel, como que ela vai fazer isso? Ela não pode fazer isso. Tipo, ela mandava no serviço, mas ela era antiga. Mas depois ela O foi jeito que ela arrumou, porque como É. vocês colocaram, trabalhar no serviço público, no particular, já não é tão fácil, porque lidar com gestão de pessoas é um dom que a gente vai, né, lapidando ali aos poucos. E dentro de um ambiente onde todo mundo já chega, porque serviço público posso fazer de qualquer jeito. Porque, com certeza, tudo que vocês fizeram melhorou muito a vida do paciente. Eu acho linda, né, a logo de vocês, daqui a pouquinho vocês vão falar um pouco sobre isso. É essa união, a gente não trabalha pra gente. A gente está cuidando de amor de alguém, né? Você, não é porque eu sou nutricionista, eles são médicos, você tem o direito de questionar, de perguntar, de fazer parte de um tratamento. Não tem que aceitar tudo e ser atendido de qualquer jeito. Se cada um for fazendo um pouquinho, um sistema inteiro muda porque alguém, como vocês, tiveram coragem de falar, não, por que tem que ser assim? Não pode ser diferente? E aí a gente criou como se fosse o nosso microconsultório, porque aí a gente vai dando afinidade com as pessoas. Então a gente ficou mais perto da secretária, ficou perto de alguns staffs que a gente se sentia melhor. A gente começou a operar junto porque era
Eu fazia as escalas, então tinha mais afinidade, então basicamente escalava sempre junto. E aí a gente foi ficando muito amigos, conversar o dia inteiro, de resolver problemas junto, e eu acabei a residência. Saí, fui para a aeronáutica, fazer curso de carreira, e a gente continuou resolvendo o problema da residência mesmo, eu estando longe. Então, continuou essa amizade ali por toda a vida, né? Tem quanto tempo isso? A residência a gente foi em 2012. Tava junto. Uma longa 11 jornada aí, anos. 11 anos juntos. É. E desde lá a gente operou sempre junto. Só teve uma cirurgia que a gente não operou junto, que conta depois, né? Ah, sim. Vamos deixar essa pérola pro final. De mais de Que 11 tem anos. 2 meses. Foi há 2 meses. Aham. E como é que saiu do Rio para Brasília, uma clínica em Brasília? Como é que funciona a clínica de vocês em Brasília? Conta um pouquinho. Quero agendar uma cirurgia plástica. Qual o primeiro passo? Como a gente veio pra cá? Primeiro, né, gente? Peraí. Cortei a história. E aí, amigo pra casamento? Tem uma Então, eu vou parte aí, contar deu um gap. dessa vida pra Essa cá. transição. Essa transição aqui. Então, aí eu fui para a aeronáutica, em 2013, fiz o curso de carreira. A Raquel continuou na residência do Rio de Janeiro. A gente continuou resolvendo problemas, se falando. Eu contra o problema da aeronáutica. E aí chegou um ponto ali de 2013 para 14, eu me separei. Eu era noiva há 11 anos, então, assim, estava amadurecendo um relacionamento. 11 anos noiva. E aí eu me separei. Aí depois, mais alguns meses para frente, a Raquel se separou. A gente continuou se falando. E aí uma hora a gente foi fazer uma viagem juntos. A gente, Congresso? Foi foi já pro congresso. namorando? E aí a gente começou a conversar mais. No congresso. E aí acabou que a gente tava os dois separados e a gente começou, tanta amizade se uniu, né? E aí nunca mais se separou. E aí o que aconteceu? Tinha que decidir um lugar para ir trabalhar. Ela já estava acabando a residência, eu acabando a aeronáutica. E aí vai para onde? E aí ficou uma transição ali que eu fiquei fui para Anápolis, depois fui para o Rio Grande do Sul, e ela acabando a residência e tinha que decidir para onde ia. E aí ela ficou operando comigo no Rio Grande do Sul, ia de vez em quando, no final da residência, me ajudar no Rio Grande do Sul, vinha. E aí eu decidi vir para Brasília junto com ela. Tinha a família dela aqui, tinha o filho dela aqui, então vamos para uma cidade maior. E a cidade que eu estava no Rio Grande do Sul não tinha tanta tecnologia, tanta evolução, também estava deixando a desejar nesse ponto, né? E aí vamos para Brasília, né? Chegou a clínica Brasília. Chegou em Brasília, a gente começou com, inicialmente não tinha marca, a gente criou, cada um usava a sua marca própria, só que a gente estava muito unido, a gente, vamos botar uma marca inicial, botamos RC. Raquel e Christian. Foi a nossa marca inicial, até o pessoal, não coloca isso, não der certo. É se separar, né? Aí a gente, não der certo, a gente continua operando junto, a gente não sabe operar separado. E aí ficou por isso. Só que aí os pacientes começaram a falar, o casal, o casal, o casal. E aí a gente viu que era o mais forte, né? E o RC não estava perdendo a força ali. A gente viu outros casais de cirurgiões plásticos no Brasil, né? Vamos botar o nosso de um casal Plástica Brasília, né? Criou em 2015 o Instagram C Plástica Brasília. Já sigam, gente. Tem muito conteúdo. Dá pra fazer uma pós-graduação só com o Instagram e o YouTube deles. Também tem o YouTube, né, gente? Tem o YouTube. Eles são Casal super Plástica digitais. Brasil. Aí em 2015 começou a ficar famoso o Instagram, a gente criou C Plástica Brasília. A gente deixou C Plástica, o casal Plástica Brasília. Foi nosso site também. E aí a gente começou até a largar de mão o nosso Facebook, que era separado, cada um com o seu. Hoje praticamente quase não usa ele. Focamos na rede que a gente está junto, que é o Instagram, C Plástica Brasília, e o YouTube, Casal Plástica Brasília. E o TikTok. E TikTok também, é verdade. Tem algumas pérolas no TikTok, né? A gente tem que estar lá, né? Sim. E começaram como secretária, vocês dois, operando nos quais hospitais de Brasília? Eu tenho uma mentora, né, que foi quem me fez fazer cirurgia plástica, que isso aqui também vou contar um pouquinho mais lá pra frente. E quando a gente voltou para Brasília, ela cedeu. E aí, né, aí que a gente vê como as coisas, a energia faz toda a diferença, né? Ela cedeu um turno do consultório dela pra gente poder começar os nossos atendimentos. A gente não tinha onde atender. Nem tinha dinheiro, nem tinha onde atender, não tinha clínica, não tinha pai, mãe, família, aqui, assim, médicos, né, para poder apoiar nesse sentido. E ela, como uma mãe mesmo, cedeu a sala dela ali para a gente fazer nossos atendimentos.
E ali a gente começou, ficamos ali por mais ou menos uns 6 meses, né? Contratamos a nossa primeira secretária, que hoje é a nossa sócia administradora, que é a Gabriela Inicialmente Sayuri. a gente contratou ela por dia, nós pagávamos por dia de atendimento. Ela Acho super ficava. legal trazer isso, porque as pessoas às vezes veem hoje, né? Hoje eles são, nossa, referência, eu posso dizer que mundial, porque atende pessoas no Brasília, no Brasil, no No mundo. mundo. Mas ninguém sabe, né? O back, toda essa Como jornada, foi, como é né? que foi. Cada tijolinho, Na Cada verdade, né? tem uma outra secretária que você esqueceu, né? Ah, Carol. é. A Antes da Carol, né? Gabi, Você não conheceu a Carol? Não, É a já nossa vi na primeira da secretária. Gabi. Quando a gente veio para Brasília, quando começou o atendimento, a Raquel ainda não tinha feito a prova de titular, que a gente chama, porque quando acaba a residência você tem que fazer uma certificação. isso é legal de falar também, né? Porque para ser cirurgião plástico, que as pessoas às vezes acham, né, que pode ir em qualquer pessoa e tá tudo bem. Uhum. Para ser cirurgião plástico, a gente faz 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, de residência de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, só aí já vão 12 anos de só de formação. formação. E quando a gente acaba a cirurgia plástica, para receber o título de especialista, a gente faz uma prova Teórica, prática. teórica e prática, que Uma é vez no ao fim ano, da né? residência, que é uma vez ao ano, para poder receber realmente o título de especialista em cirurgia plástica. E a Uhum. residência acabava tipo em dezembro e a prova é março. Então ali tinha uma lacuna que ela não tinha o título. Ela poderia Eu trabalhar. poderia trabalhar, porque já tinha feito a Atendimento. especialização, residência. Diploma do MEC, mas aí ela falou, ó, vamos estudar para te fazer essa prova e começar só quando tiver com todas as certificações certinho. Pra trazer segurança, né? E aí eu E já para tava. nós também, né? Eu Uhum. acho que quando a gente Tá ali, se sente nada. diminuído, né? Quando a gente não tem todos os títulos que precisa, né? Que a gente Eu acho que acha isso é uma que precisa. característica bem nossa. De, né, ser o melhor Aham. possível em tudo que De faz. só oferecer quando realmente tiver perícia para aquilo, né? Sim, sim. Então, Mas aí a curiosidade é, nesse tempo que ela não quis atender para fazer o título, que foi janeiro, fevereiro e março, ela ficou em casa estudando e eu começando o consultório. Primeiro, no início de consultório em Brasília, já tinha feito em outros lugares. E aí não tinha a Gabriela ainda. Aí a gente contratou a Carol, que ficava lá na minha casa, que era a Raquel. Ah, O entendi telefone da agora. clínica ficava em casa. Era secretária com O outro telefone da nome. clínica ficava em casa. era o nome de trabalho. E ela De guerra. atendia e marcava minhas consultas e ficava estudando, entendeu? Então Foi a eu melhor ficava com o secretária que eu telefone tive. em casa, com o celular, com o telefone fixo, e agendando as consultas e cirurgias e tudo do Christian. Olha que legal. Essa E eu eu era não Carol. A lembrava. pena que durou 3 meses só, porque aí depois ela fez a prova, começou a atender e não deu mais. Perdeu a Aí secretária, a gente teve Christian, que trazer a Gabriela. que está até hoje, né? É. Gabi começou com vocês quantos anos, então? 17 ela tinha. 17 anos. Menor aprendiz. Era. Gente, ela é uma monstrinha, a Japinha que a gente ama. Sabe tudo, Sabe nossos braços, tudo. direito e esquerdo, né? Aquela Ajuda a ali. gente em tudo, super preocupada. Vocês vão recebê-las aqui no podcast também. Porque, como eu falei, esse podcast aqui não é só sobre nutrição. Saúde e nutrição. E isso é um universo imenso. Enorme, com Enorme. certeza, Com verdade. certeza. E aí a gente, essa minha mentora, né, tava comprando uma sala no Vítreo e ela falou, vocês podiam ir lá, olha uma sala e tal, eles estão em construção, às vezes vocês conseguem um negócio legal. E aí a gente foi lá conhecer e tal, e tinha algumas salas assim em promoção, né, que tava finalizando a obra e tal. E a gente foi lá, negociou a sala que a gente queria e tal, passamos umas 4 horas negociando com o cara, e o cara falou assim, tudo bem, eu aceito a proposta e tal, mas como vocês vão pagar? Vixe. Aí eu falei assim, trabalhando. Porque dinheiro eu não tinha. Aí foi uma confusão, mas a gente conseguiu ali. O Christian passou acho que uma semana sem dormir, mas a gente Coitado dele fechou das o finanças. contrato. E eu falei, a gente vai conseguir, Christian. Pode ficar tranquilo que a gente vai honrar com esse nosso compromisso. Preguiça a gente não tem. Uhum. Então a gente comprou sem ter dinheiro, financiamos ali a nossa primeira sala, que foi a 234. Dali, 3 anos depois, a gente dobrou o tamanho dessa sala, compramos a sala ao lado.
dobramos o tamanho da sala. 3 anos depois, a gente achou que os nossos pacientes precisavam ter um lugar exclusivo para fazer pós-operatório de qualidade, como a gente gostaria que todos tivessem. E aí a gente abriu o MedSpa Brasília, que é nossa clínica de pós-operatório e spa. Tem Segura ele aí um pouquinho, porque tem uma pergunta Tá. só para isso. Abrimos o MedSpa, 3 anos depois, estamos aí agora. Quase para inaugurando inaugurar uma nova clínica, um novo espaço, né? Um novo espaço. No mesmo lugar. No Vitrium, mas um espaço muito mais gostoso, muito mais agradável, muito maior. Jeitinho Por ali. que dobrar tanto uma clínica se eu só preciso fazer uma consulta para fazer a minha cirurgia plástica? Eu tenho certeza que você que está assistindo ainda, ué, mas para quê? Tanto espaço que eu só quero o preço da cirurgia. Conta pra gente. O primeiro pré-requisito para agendar a consulta. Como é que é essa consulta? Então, a gente foi aumentando nosso ciclo de atendimento e a equipe multidisciplinar. Então, tem nutrição, tem endócrino, agora estamos tentando botar uma ginecologista, então, tem dermatologista, então tem as concierge, que são a pessoa que é muito importante para ajudar o paciente a resolver uma cirurgia, porque é muita burocracia, Fisioterapeutas, fisioterapeuta. massoterapeutas, esteticistas. Então, como isso ia caber num único consultório, assim, né? Então, a clínica foi crescendo, e o atendimento do paciente cada vez mais completo, e isso foi melhorando para a gente, tendo uma melhor consulta, uma melhor cirurgia, um melhor pós-operatório, e o nosso paciente cada vez mais feliz, com menos complicações, tendo resultados mais rápidos, mais saudáveis, né? Então foi por isso o grande aumento. A nossa consulta, a gente fala, não é uma consulta para receber orçamento. Se você vai mandar mensagem na internet, te manda um preço barato. É o que a gente mais vê, né? Qual o preço da cirurgia? Como se fosse resolver só nem imagina o que é uma consulta, o que vai ser feito ali nessa consulta. Eu acho que esse é o momento para que vocês tragam isso. Claro, isso é a nossa metodologia, a nossa equipe, diversos cirurgiões aí pelo Brasil, e cada um tem a sua metodologia, Não mas tem a segurança, errado, né? Esse é o nosso certo, é a nossa forma de fazer. Quando você individualiza o tratamento, né? Quando eu falo para o paciente assim, ó, na internet manda muito quanto é o preço, liga para um arquiteto, pergunta quanto que é o preço para reformar sua casa. Ele não vai te dizer sem fazer 1 milhão de questionamentos. Tamanho da casa, tempo da casa, instalação, vai querer visitar para ver, então, ver se está velho, ver o que você quer, ver que se é possível. Então, é um planejamento. Então, assim, não tem esse preço fixo, assim, a não ser que fosse injusto. Todo mundo é tanto. Então, uns iam pagar muito mais, outros pagar muito menos. Exato. Ou se a gente só quisesse vender uma cirurgia, né? Que não é o nosso propósito. O número, né? O número de cirurgia ou fazer cirurgia a qualquer custo, né? A qualquer preço. Então, não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é muito maior do que fazer uma cirurgia plástica. E aí surgiu, né, com a nossa equipe multidisciplinar, apoio aí de muita gente, após muitas conversas, a nossa C-Plástica Experience, né? Que é muito mais do que uma consulta de cirurgia plástica, né? É uma oportunidade, né, que as pessoas têm de se conhecer melhor, passar com a Shirley. Faz um diagnóstico de saúde integral, que aí já vem para minha próxima pergunta. Que é justamente quais os cuidados pré-cirúrgicos se eu estou pensando em fazer a cirurgia. E aí tem diversos, né? Hoje, vocês fazem qualquer tipo de cirurgia ou qual é o tipo de cirurgia? E quais são esses pré-requisitos para fazer as cirurgias que vocês fazem? Quando a gente começou, quando se formou, a gente faz tudo, né? A gente está ali doido no mercado, querendo operar de tudo um pouco, né? Você sai de uma residência super formado. Só que depois a gente foi em muitos congressos, vai em congressos 4, 5 vezes ao ano, congressos grandes, congressos menores praticamente todo mês. Cursos, hoje eu estava fazendo curso de manhã também. Então, a gente foi se especializando e focando mais em algumas áreas que a gente via mais transformação, que a gente se identifica mais, não que a gente não faça mais as outras ou que não saiba mais. Mas essas foi o nosso grande foco, que é o contorno corporal hoje em dia. Então, são cirurgias da mama, cirurgias do contorno corporal, foi o nosso grande foco, é onde a gente traz as maiores tecnologias. Dessas áreas, a gente tem todas as tecnologias mais modernas que puder, as técnicas mais atualizadas dessas áreas, a equipe de cuidado mais atualizada dessas áreas. Então, virou o nosso grande foco mesmo. Né?
Que aí, no caso, ali, HD, né? A cirurgia de HD, mama, que tem... Abdominoplastia, Aí, nossa. prótese de mama, mamoplastia, redução mamária, né? E aí... Reconstrução, reconstrução pós-bariátrica, Câncer de mama, a gente faz câncer de muito. mama. Câncer de mama, a gente faz... Acho que quando eu conheci vocês, você estava bem focada ali em câncer de mama, no pós, né? Ainda é, assim, o nosso xodozinho, né? Que a gente fala, assim. A gente tem realmente carinho especial, talvez até porque entra muito no nosso propósito ali, né? De cuidar dessas pessoas ali que perderam a mama, né? Decorrente de uma doença, né? Sim. Então, é um carinho e a gente... Aí acho que a gente nunca vai deixar de fazer, porque realmente, assim, é o xodózinho mesmo. Assim. E tem uma demanda, né? Infelizmente, muito alta. Está sendo É. cada vez maior. E tem um diferencial, que foi o que me conectou muito com vocês, que é o cuidado com a saúde do paciente. Poucas equipes têm esse olhar. Eu vou fazer uma cirurgia plástica, seja ela qual for, ela é um trauma. Então, como é que está a minha saúde, não o peso? Vou até jogar essa pergunta para você, Christian. Bater aqui um pouquinho essa questão da composição corporal, né? Não é só um número na balança. Mas como é que está essa inflamação, a desnutrição, né, a nutrição? Como é que está a minha mente? Será que eu vou fazer essa cirurgia porque eu quero? Ou porque eu vi a foto da blogueira? Porque eu quero agradar um relacionamento? Que a gente sabe que cirurgia ou junta mais dentro do relacionamento ou desmancha, né? A gente tem visto isso também. Então, esse cuidado de saúde integral é importante. Então, nessa consulta que a gente acabou construindo juntos, né, todos nós, cada um com seu olhar, o paciente ligou para o consultório, agendou a consulta. Ele vai falar diretamente com vocês? É direto? Conta um pouquinho pra gente. Não, ele não chega diretamente, tem um processo para avaliar e até para ajudar o paciente a ser melhor visto. Né? Muitas vezes ele pode ligar e querer marcar uma cirurgia que a gente nem faz. Já começa por aí. Não seria justo ele chegar lá com a gente, olhar para ele, olha, eu não faço essa cirurgia. Né? Tipo, ele quer fazer, sei lá, implante capilar, que a gente não faz mais há muito tempo. Chega lá, gasta o tempo dele, gasta o meu, gasta dinheiro, para me dizer que não é. Então, assim, todas umas perguntas que tem antes de começar isso aí, que a secretária faz já para ajudar, é para o bem do paciente. Né? Até economiza o tempo dele. Muitas vezes também já começa até atendimento antes, conforme as suas respostas, às vezes ele vai para a Chile primeiro, sim, até antes de ir para o consultório, né? Então, por quê? Já pode ir preparando você. Às vezes tem uma desconfiança que você pode estar com a saúde não boa, alguma coisa desalinhada, dá para adiantar a avaliação nutricional, para você já começar com aquilo. No dia também você vai passar com a concierge, que vai te explicar como funciona essa burocracia toda, né? Essa rede de apoio é super Rede de apoio importante, para né, ajudar. Christian? Depois você vai passar com a Nutri também, antes de chegar na nossa sala. O nosso diagnóstico de saúde integral, É. que tem... Que é um mapeamento, que né? tem um mapeamento Não é consulta de sensacional. nutricionista, ela vai avaliar. É quase uma psicologia nutricional, assim, porque ela envolve hábitos A de vida. nutriterapeuta em ação. Envolve seus hábitos de vida, né? Com A apoio composição da corporal. bioimpedância, né? Isso. Todos os nossos pacientes fazem uma bioimpedância, que é o exame que vai mostrar, né, composição corporal. A Nutri vai ajudar a orientar o paciente sobre a sua própria composição corporal, né? Para que as pessoas tenham consciência também, né? Daquilo e participem do tratamento Sim. também, né? Porque às vezes a pessoa fala pra você, precisa emagrecer para fazer a cirurgia. Aí emagrece de qualquer jeito. Vai perder muita massa muscular, isso vai comprometer na cicatrização, né? Olha só, a gente recebe muito, né, Christian? IMC, tô com IMC ok, tá tudo certo. Christian, é o nosso nerd da nossa equipe. Uma vez A gente gosta, né? Fala um pouquinho do IMC. Uma vez a gente teve uma paciente que chegou com IMC bom e na época não tinha saúde integral, nossa, mas nutrição. E o IMC bom, paciente super magra, a gente fez a cirurgia, pós-operatório não cicatrizava. Não cicatrizava. Foi aí na época que eu chamei a Chile. Falei, dá uma olhada nessa paciente aqui. Ela estava por lá. A gente foi, ela começou a pesquisar a vida do paciente, ela não comia nada de nada. Era praticamente miojo, muitas miojo complicações. e só carboidrato. Não tinha uma vitamina naquele corpo. E aí ela começou com um trabalho em cima dessa menina. E acho que em 2 meses 2 resolveu. meses estava perfeito. Cicatrizando super bem. Mas não ia cicatrizar de forma alguma ali. E aí que a gente começou a puxar. Olha,
não é o IMC, só o IMC por IMC. IMC é peso e altura, né? Diz o quê, né? Diz o quê? Às vezes a pessoa tá com IMC baixo, mas com percentual de gordura elevadíssimo, a gente pega nesse scanner que a gente faz durante a nossa consulta, a gente tem uma bioimpedância muito boa. O Christian e a Raquel, eles não abrem mão de investir bastante em equipamento, em treinamento, né? A gente tem os nossos encontros mensais para estar discutindo os casos, para que todo mundo esteja alinhado na mesma direção. O cuidado do paciente, o acolhimento do paciente. Então, o IMC, dentro do valor ali, entre 18 e 25, é saudabilidade. Gente, é uma margem enorme. A pessoa pode estar com alto percentual de gordura, o que acontece? Muita inflamação. O nosso corpo produz gordura para nos proteger. É onde ele armazena tudo que está ruim. Claro que precisa ter gordura, então você não tem produção de hormônios, não vai dar para fazer as enxertias, né? Que já é uma outra coisa. Ah, vou engordar para fazer cirurgia porque eu quero colocar um bumbum. Não é bem assim. Assim como a gente tem pessoas com IMC muito acima e um ótimo perfil de massa muscular. Então, são parâmetros que não dá pra gente pegar uma variável e falar, não, vai fazer cirurgia ou não vai cirurgia. A gente teve você que tá assistindo e às vezes fala, pra que tem que passar na nutricionista? Eu quero fazer cirurgia e resolver tudo rápido. Por isso, porque são muitas variáveis envolvidas para que a gente tenha um bom resultado no pós-operatório. Primeiro, durante a cirurgia, na coagulação, cicatrização, né, menor sangramento, questão de hipertensão, pacientes que têm doença autoimune, pacientes que segurança, às vezes... né? Segurança, trazer a segurança para a cirurgia. Segurança em primeiro lugar sempre, né? Segurança é inegociável. Muitos pacientes que falam, eu tenho medo da cirurgia, morro de medo. É quando a gente fala tudo que a gente vai fazer, elas começam, mas eu só queria cirurgia. Morria de medo, e agora você não quer segurança? Quer atalhar, quer pular as coisas, quer fazer um monte de cirurgia, quer fazer fora do contexto. Tipo, olha, tá sem saúde, tá todo inflamado, tá todo errado, né? Você tá com peso bom, mas ali, não tem uma vitamina, não tem uma proteína nesse corpo, tá estressado, não dorme, tá tudo desregulado. E aí vai operar. E aí o pós-operatório fica pior. Costumo falar assim, que seria muito mais fácil falar sim do que falar não, né? Sim. Falar não é muito difícil. O paciente não entende, a gente gasta mais tempo. A gente perde dinheiro. A gente perde dinheiro. Vive disso. Se eu tô dizendo não para eu não te operar, é meio louco, tô rasgando dinheiro, né? Uhum. Então é muito mais fácil não vender uma cirurgia do que falar sim e vender cirurgia qualquer, né? Sim. E às vezes nem precisa da cirurgia. E a gente sabe que às vezes as pessoas têm um olhar disfuncional para si mesmo. E é onde a gente precisa também cuidar da mente. Não Ou saber só, né? se essa pessoa realmente quer essa cirurgia, né? Ou como você falou antes, né? Se ela tá fazendo para alguém, né? Então, essa cirurgia não vai funcionar, né? Sim. Ou imaginando que ela vai ter um resultado que ela não vai ter. E aí o cirurgião vai levar a culpa, pode ter certeza. Claro, porque antes todo mundo aceita, né? Ah, não, eu aceito, vai ficar mais ou menos, eu aceito. Depois tá todo mundo frustrado, incluindo a gente. Então, quando a gente percebeu que se a gente não fosse ficar feliz com o resultado da cirurgia, a gente não deveria fazer essa cirurgia, a nossa vida mudou assim, ó, da água para o vinho. Né? Então, assim, realmente foi uma transformação. Então, a gente não se permite mais fazer uma cirurgia que a gente já acha que não vai ficar muito legal. Ou se não está no momento, né? Porque às vezes não é o momento. O paciente está todo desregulado, a cirurgia vai trazer um benefício para ele, mas aquele momento ele não pode fazer. Ele tem que alinhar todos os fatores da vida dele para conseguir realizar trabalho, às vezes, filhos. Às vezes algum hábito, já peguei paciente que não está dormindo por ansiedade de trabalho, vai resolver isso aí, porque o cortisol está todo errado. Não tá fazendo atividade física, a lipo mesmo, né? A gente vê que as pessoas querem fazer, vai tirar aquela capinha de gordura, mas aí, cadê o músculo para mostrar? Não tem, como é que faz? Então, ou fazer para perder o resultado daqui 6 meses, tá do jeito que estava hoje. Para mim seria ótimo, daqui 6 meses faria outra cirurgia se fosse só isso, né? Se fosse só fazer cirurgia. Mas não, a gente prefere não fazer. Esse paciente aí que já não está entendendo preparado, com a né? consciência de que ele precisa ter um estilo de vida para manter o resultado da cirurgia, porque a cirurgia não é definitiva, né? O nosso corpo continua evoluindo. Então, se a gente faz uma lipo hoje num paciente que não tem
bom estilo de vida, daqui 6 meses ele vai estar do jeitinho que ele estava antes da cirurgia. Ou até pior, né? Ou até Um pior. negócio que já aconteceu poucas vezes ultimamente o paciente faz a primeira consulta, ele tem uma bioimpedância. E às vezes a cirurgia é 2, 3, 4 meses depois. A gente repete essa bioimpedância. Passa pela Nutri. Se ele piorou em alguma coisa, simplesmente a gente cancela aquela cirurgia e joga mais pra frente. E já aconteceu de ficar E eles chateado. não acreditavam que a gente cancelava. A gente então, teve assim, 2 casos, né, Christian? 2 casos. E, Cancelamos mesmo. e, enfim, foi pro bem do paciente. É. E pra nós, inclusive, até devolvi o dinheiro. Assim, para o paciente se preparar com calma e tudo ali, porque não era o momento. Ela pensa, na preparação para a cirurgia, ela tá piorando. Ela tá jogando contra ela. Uhum. E aí eu Vai vou- abrir, E né? sabe o Tem que, um que corte. aconteceu? Uma dessas pacientes fez a cirurgia após a devolução do dinheiro, ela fez essa cirurgia com outro profissional, outro cirurgião plástico. Uhum. E hoje ela manda mensagem pra gente quase todos os dias, falando que a gente estava certo, que ela tá infeliz, que não ficou do jeito que ela imaginava, que ela jogou o dinheiro dela no lixo. E a frustração é muito maior. E agora? Porque Já eu tá vejo. feito? Agora vai ter que fazer uma outra pra reparar o primeiro, né? Porque eu vejo isso também. Eu atendo também outros cirurgiões, não só com eles, a gente recebe de outros cirurgiões, eu atendo online, eles atendem online também. O paciente põe na cabeça que quer uma cirurgia e é aquela cirurgia. E não é a cirurgia. Uma coisa é resolver gordura, outra coisa é resolver flacidez. Fala pra gente um pouquinho desses tipos de cirurgia, até pra gente dar consciência pro nosso público, que nem sempre o que a gente pensa que é possível pra gente é o que vai acontecer na realidade, né? Que é o que a gente costuma falar, né? Muito nas nossas redes sociais. Uma consulta não quer dizer que você vai necessariamente fazer uma cirurgia, né? Pode ser a consulta para você ver que a cirurgia você não quer, né? Você não quer passar por aquele pós-operatório, que você não quer aquela cicatriz daquele jeito, para você entender qual é a cirurgia que está mais indicada para você, se é essa ou aquela, e não ficar ali pesquisando por conta própria. Para isso que tem os profissionais, Os né? grupos, né? Os grupos Nos acho que são os grupos, terrores. na internet, no Instagram, né? Então, o paciente muitas vezes se dá o próprio diagnóstico, né? E quando vem na consulta, muitas vezes ele se frustra. Uhum. E aí a gente fala, tá começando o processo pelo caminho errado, né? Uhum. Você primeiro tem que ir lá, saber qual é a cirurgia que está indicada para você e saber se você aceita ou não. Para isso que serve a consulta, não necessariamente Sim. para fazer uma cirurgia. É como o Christian falou, é quase que construir uma casa, porque o nosso corpo é o nosso templo, Sim. né? Então você vai precisar tirar medidas, vai fazer fotografia, vai fazer bioimpedância. No nosso caso, a gente vai fazer o mapa, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu pra gente, pra fazer um scanner de saúde. Vai falar com a concierge, porque precisa pensar no financeiro, na rede de apoio, porque tem um pós-operatório depois, né? Tem um durante, e é importante, e esse pós-operatório, a gente já pode até puxar aquilo que eu falei do pós-operatório. As pessoas pensam na cirurgia e esquecem que tem toda uma recuperação e que cada cirurgia tem o seu tempo, o seu processo. Você vai ter que, né, sair do trabalho ou não, pegar férias ou não, entrar de atestado, o investimento também, que tem um investimento do pós, não é só o da cirurgia. Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo. A gente viu que era uma grande falha da boa parte dos cirurgiões do Brasil mesmo. Assim. Geralmente o cirurgião tem uma equipe muito pequena, deixa o pós-operatório para ir fazendo. Cada um faz em algum lugar. Não é que é uma falha, mas assim, não organiza isso. Então, até a gente no começo não tinha quem fizesse pós-operatório, mas logo a gente já pegou a Meire, que trabalha com a gente desde o começo, Mãos de basicamente. fada, gente. Vocês vão conhecer a Meire. Ela foi no primeiro ano, a Raquel conheceu ela e já trouxe, porque a gente falou, cara, não dá para deixar solto o pós-operatório, porque é muitas pessoas diferentes, muitas formações diferentes, muitos lugares nem sempre tão honestos como a gente gostaria, ou no nosso jeito. A gente falou, vamos começar a montar um nosso pós-operatório. No começo foi com a Meire, montou ele, depois foi crescendo, e aí, como a Raquel falou, criou uma clínica de pós-operatório, basicamente, que é o MedSpa Brasília. Tem outras coisas, tem a parte spa, tem parte de laser, mas o motivo principal dele foi criar um espaço para os profissionais que faziam nosso pós-operatório. E aí nós temos um padrão alto de qualidade pós-operatório, do jeito que a gente gostaria, profissionais atualizados, que cuidam do paciente do jeito que a gente gosta também, né? Com todo o respeito e amor ali em volta dessa cirurgia, né? Pensando em ter o melhor resultado.
E aí, tem um diferencial, gente, que nem no pós-operatório que eu acho fantástico. A enfermeira que fica com o paciente durante as primeiras 24 horas. também Né? foi Isso... outra coisa que pra gente também tava ficando ruim, assim. Você ia pra alguns hospitais, e aí chega É lá, importante dizer que a gente sempre opera em hospital, né? A gente não opera dentro da nossa clínica. Então, apesar de ser grande, já acabei agora até, a gente prefere ir para ambientes de segurança especializados, né? Onde realmente vai ter a maior segurança na cirurgia. ambiente especializado, centro cirúrgico profissional, né? Então a gente fala. Só que aí acontece lá, não é a nossa equipe que ficava no quarto cuidando dos pacientes. O paciente sofria, às vezes, porque às vezes os hospitais colocam uma enfermeira para cada 4, 5 pacientes, geralmente. Ela fica ali rodando. Ela não tem- Se os 4, 5 vomitarem, eu falo para o paciente assim, como é que ela vai dar conta de todo mundo junto? E aí que a gente viu que era uma dor de ter um cuidado maior. E a gente colocou uma enfermeira nossa direto com o paciente, treinada por nós, especialista, sabendo a nossa rotina. Tanto quanto se a gente operar 2 pacientes, por exemplo, segunda-feira a gente vai operar 2 pacientes, uma enfermeira para cada um, né? Então, ficar um cuidado intensivo ali até a hora Do de ir embora. momento que acaba a cirurgia até o momento que o paciente recebe alta do hospital. Então, fica acompanhado com essa enfermeira da nossa equipe, treinada por nós, que manda mensagem para nós, para os familiares, faz ligação, avisa todo mundo e, principalmente, cuida ali exclusivamente desse nosso primeiro paciente. momento. Dá toda a atenção e tudo que o paciente precisa nesse primeiro momento. E vou até puxar um pouquinho, né, para minha parte. Esse primeiro momento ele é muito importante para o resultado de 6 meses depois da cirurgia. A cicatrização de qualquer cirurgia, ela passa por algumas fases. E esses primeiros 5 a 7 dias, os 3 primeiros, eles são, assim, uma grande cascata de inflamação necessária para fechar a borda cicatricial, né? Claro, com o Christian e a Raquel, eles usam várias tecnologias. Muitas a gente pode trazer depois no podcast só para falar de tecnologia de cirurgia, porque senão a gente vai sair daqui hoje, né? Mas esse 24 cuidado, horas de né? podcast. 24 horas de podcast, exatamente. Então, esse cuidado, né? Ver se comeu, se foi ao banheiro, se tá precisando de ajuda, não ficar tonto. A gente tem protocolo de jejum abreviado, um protocolo logo após, para a gente evitar as complicações cirúrgicas, porque elas podem existir. A gente viu que, nossa, a gente praticamente não tem, né? Não Hoje tem. a gente Quando tem, a gente conseguiu, resolve e quando rápido. tem, a gente resolve muito rápido. Por esse cuidado meu, deles, das tecnologias, das enfermeiras, que não é só fazer drenagem, que as pessoas pensam que um pós-operatório é fazer drenagem. E uma drenagem mal feita pode destruir uma cirurgia. Uma alimentação Uma alimentação inadequada, inadequada, né? E a gente falta de vê, sono, né? É de muito água, gente. Se vocês não tomam água, vai inchar muito mais, vai doer muito mais, né? O tipo de alimento que vocês consomem antes, a gente fez um guia nutricional. Porque passar por um nutricionista especializado na cirurgia plástica? Nós temos colegas maravilhosos, mas não estão ali no dia a dia da cirurgia. Um chá de camomila atrapalha dentro do centro cirúrgico. Uma suplementação que não deveria acontecer vai fazer a cicatrização demorar um pouco mais. Então, esses detalhes a gente cuida para que você. Geralmente, 15 dias as pessoas já estão. Com uma semana tá indo pra academia. Sim. Tá Porque é o que eu falo, vivendo. né? A gente foi nítido, a gente viu como é diferente o pós-operatório de um paciente bem nutrido, né? Que eu costumo falar, que tem uma boa reserva. Ou seja, o cuidado começa antes da cirurgia, ele não começa no dia da cirurgia, Sim. né? A pessoa tem que estar preparada para fazer a cirurgia. Porque é igual o Christian falou, né? Imagina você fazer uma reforma de uma casa onde a estrutura está toda comprometida. Não adianta nada, você vai tapear ali, mas daqui a pouco cai uma parede, cai o teto, cai a luz, e é isso Pode que necrosar um acontece. tecido, né? Perder o tecido, literalmente. Exatamente. Então, assim, a estrutura, a reserva que o paciente tem nutricional, ele já vem preparando essa reserva antes da cirurgia. Sim. Porque a cirurgia, eu comparo para o paciente, ali para o nosso corpo, ele não importa se você foi atropelada ou se você fez uma cirurgia plástica. É um machucado, ele tem que resolver E ele reparar. vai resolver. O nosso corpo é tão perfeito que ele vai resolver. Né? De um jeito ou de outro. Se vai ficar bom ou ruim, aí depende da sua reserva, de como que estava ali a reserva anterior para a cirurgia. Como vai ser esse pós-operatório. Né? Uns E a 15 gente dias viu. antes é o mínimo.
de suspender algumas coisas. Mas o ideal mesmo, aí vai depender muito do tipo de cirurgia. Abdominoplastia é uma cirurgia. Lipo é outra cirurgia. Né? Mama é outra cirurgia. Cada uma tem uma demanda energética. E às vezes a pessoa quer fazer tudo junto. Mas é isso, e aí é isso aí que você falou, porque hoje ninguém tem tempo, né? É tudo corrido. Todo mundo quer rápido, quer agora, quer pra ontem. E aí a gente fala assim, se você se preparar 15 dias antes para uma cirurgia e tiver disposta a seguir a orientação, né, da nossa equipe multidisciplinar, fizer um bom acompanhamento nesse período, você, em 2 semanas, você vai ter 30 dias aí, 15 dias antes, 15 dias depois, você já vai estar super bem. Então, assim, mesmo nesse mundo louco, né, de tudo para ontem, é possível, né? É possível fazer uma cirurgia com segurança, desde que você já venha, claro, né, com bons hábitos, não esteja muito, né, desorganizada, né, uso de desalinhada, medicamentos, né? Reposição hormonal. Aí a gente às vezes pede para ir até o outro colega, seja o psiquiatra, endocrinologista, né? O ginecologista. Isso. Porque tudo isso tem que estar em conjunto. Pensa, anestesia, que elas morrem de medo também, né, Christian? Mas se tivesse tanto medo igual o Christian fala que elas têm, tinha cuidado maior, queda de cabelo, no pós-operatório. Morre de medo, quando elas falam assim, eu tô morrendo de medo. Eu falo, mentira. Porque, que cirurgia você quer fazer? Ela, mama, abdômen, lipo, orelha de abano, não sei o quê. Papada, sai linda. Eu faço tudo de uma vez, só que você tava com medo, né? E pode, já aproveitando, pode fazer uma cirurgia depois da outra? Qual é o tempo precisa de ter de intervalo entre uma cirurgia e outra? Ou um tempo de intervalo entre anestesia e outra? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Associação, né? Associação. Pode tudo, na verdade. Não tem uma regra que diga pro médico que ele não possa fazer aquilo. Mas a gente segue nosso princípio de segurança baseado em muitas coisas que já saíram científicas, que são recomendações. Então não é proibição. Então se tem médico que faz cirurgia de 15 horas, 4 cirurgias junto, ok. Mas as recomendações são, quanto mais cirurgia junto, sempre maior risco. Quanto maior o tempo da cirurgia, maior o risco. Quanto maior a área machucada no corpo, maior o risco. Sempre eu comparo com uma queimadura. Queimadura de um braço não dá nada. Agora você queima o corpo inteiro, provavelmente você vai para UTI. Todo mundo já viu falar em um grande queimado na UTI. Então, assim, ele queimou muitas áreas, aumentou o trauma para o corpo não aguenta e vai para uma UTI. Para fazer nutrição, muitas vezes, para fazer hidratação, para poder recuperar todo aquele machucado. Então, um grande queimado na UTI, ele faz reposição de proteína, ele faz soro muito pesado para poder recuperar de um queimado. Aí você faz tem um processo, né, de recuperação, renovação celular, é muita coisa. Aí você faz uma lipo do cabeça ao tornozelo. Aí é uma abdominoplastia, mais uma mastopexia. Às vezes mais um lift. Mais um renúvel. Mais um lift facial. Eu 15 horas de cirurgia em todas as áreas do corpo machucado. Não tem risco? Claro que tem, é muito maior. Não pode operar? Pode. Não com a gente, porque a gente não vai fazer. A gente tem medo. A gente é frouxo. A gente vai fazer só o que a gente acha que é seguro. O que a gente acha, como eu falei, né? Que vai dar certo. Então assim, a gente não que vai ter o menor sofrimento possível, né? Porque, no direito, a gente não tem o direito de colocar o paciente em risco. Isso não é, a gente não tem o direito de fazer. Então, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo. Então, claro, podem acontecer complicações sempre. Sim, né? Abrir o corpo. O risco, ele está sempre. O risco, ele existe. Então, a gente tem que tentar diminuir esse risco ao mínimo possível, porque ele vai continuar existindo. Então, se for um risco assim, pequenininho, ou um risco muito grande, a probabilidade aumenta muito de ter alguma complicação. Né? Porque as pessoas querem, na verdade, economizar o centro cirúrgico, economizar a anestesia. Não economiza. E aí não economiza, gasta-se muito mais. E cada cirurgia é cobrado, tanto do hospital como do instituto, o gasto é de acordo com a cirurgia. Então, se você for fazer 3 cirurgias no dia, o hospital vai te cobrar 3 internações. Cada cirurgia tem um preço. Aí, de repente você não sabia. O próprio anestesista, por exemplo, mas eu já estou pagando anestesia. Sim, para uma cirurgia de 1 hora. Aí você acrescenta mais uma de 3 horas, tem um outro no horário de 3 horas a mais. Então não economiza nada. Ele quer adiantar. Por isso que eu digo que o paciente fala, quando ela tem medo, fala, é mentira. Você quer tudo de uma vez. Você quer estar com medo, então o mais seguro, que recupera mais rápido, que tem menor chance de complicação faz cirurgias menores. Que está te incomodando mais, eu penso, né? Se é o que você tem tanto medo, faz. Pra gente combinar a cirurgia é muito bom. Quando ela está numa margem de segurança e financeiramente. Quanto mais cirurgia para qualquer cirurgião, melhor. Tá tudo num paciente, um pacote único, ganha um monte de dinheiro ali.
mais as complicações aumentam. Mas tem combinações que são muito benéficas, às vezes. Por exemplo, um abdômen que tem gordura localizada, você associar uma lipoaspiração, se encaixando no tempo de segurança e o paciente estando bem preparado, é uma excelente combinação, né? Então, muitas vezes é boa a combinação, mas isso eu vou saber em consulta, planejando o seu caso, vendo o tempo de segurança, vendo a porcentagem de gordura que eu vou tirar. Pode ser uma lipo de 500 porque isso é uma ml. coisa que as pessoas pensam que, né, pode É tirar tudo 30% de gordura. Não pode. Tem um fator de segurança que até no máximo 7%, se eu não me engano, é isso? 5 a 7% de 5 a gordura 7%, corporal. gente. Por isso que a gente, quando a gente vai lá fazer o scanner de saúde, se você tá acima do peso, sobrepeso é uma coisa, obesidade é outra totalmente diferente. Por que você vai gastar emocional, porque é um estresse emocional, financeiro para 5 a 7% se você consegue isso na academia, com a alimentação, com um bom sono, gerenciamento do estresse, vai gerar flacidez, emagrecimento gera flacidez, não tem jeito. Ainda mais se ele for rápido. Se ele for mais devagar, mais lento, é menor. A gente vai ter uma textura de pele totalmente diferente. Então faz esse planejamento para fazer a cirurgia depois, que aí realmente vai ser uma cirurgia que você vai levar para a vida. E é o que a Raquel falou mais cedo. 3, 4. O tecido nunca vai ser o mesmo do que operar uma vez. Exatamente. Né? Já tem uma cicatriz ali, né? Uma reoperação, uma segunda cirurgia é sempre mais complicada, com maior risco do que uma primeira cirurgia, porque já tem uma cicatriz. Então a cirurgia precisa de plástica não é para maior emagrecer. preparação. Não é, gente. Cirurgia plástica é um refinamento de algo que realmente você não consegue mais com o estilo de vida. E o pós-operatório já, né, puxando o que a gente estava falando, cinta, meia, hiperbárica, laser, drenagem, tem uma série de técnicas, sejam elas técnicas, né, de máquinas, equipamentos que eles investem bastante, seja humano, o fator humano, para que o pós-operatório seja bom, né? E se não dá para fazer essa cirurgia na mesma cirurgia, qual é o intervalo entre uma cirurgia e outra recomendado? Ele também vai um pouco do bom senso, né? Cada mês tem uma rotina. Nossa, a gente sempre espera pelo menos 2 meses. Mas não é nem questão de anestesia. Poderia fazer na outra semana, tem a outra cirurgia, não teria esse problema. O paciente recupera uma semana, faz na outra ali. Já vi médico fazendo de um dia para o outro. Né? Faz uma cirurgia um dia e outra no outro. Mas a nossa rotina é pelo menos uns 2 meses com cirurgias maiores. Cirurgias menores tem um pouco menos, mas faz um abdômen com lipo. 2 meses depois, você pode pensar na mama. Pode pensar, mas aí você vai ver seu melhor momento. Por quê? Quando você faz um abdômen com lipoescultura, muitas vezes a mulher se empolga, tá bem ali na academia, tá feliz, tá aproveitando, tá viajando. Pra que você vai parar isso agora para fazer a mama? Né? Ficou tão feliz, aproveita. Curte, né? Aproveita cada etapa, ganha né? sua massa magra, aproveita. Quando você estabilizou, aproveitou isso, vai lá e faz a mama. Então, aconteceu o paciente perder 17 quilos no pós-operatório, de tanta empolgação. Não pela cirurgia. Não pela plástica. Mas pelo estilo de vida foi Não pela mudado, cirurgia, né? porque isso é importante. Aí a gente pode puxar para aquela lá, né? Aquela pergunta, né? Que todo mundo faz. Quantos quilos eu vou perder com a cirurgia plástica, né? Sim. Respondo, não sei. Quero saber. E normalmente... Ele manda pra mim. Ele manda as últimas pra mim. E normalmente quase nada, né? Porque a gordura não pesa, flacidez de pele Ai, pena que a gente não trouxe nossas pecinhas hoje, não né? pesa. Então, uma cirurgia grande, que a gente considera grande, né? Porque a gente tem um limite da cirurgia que a gente faz ou não faz. Uma cirurgia grande, o paciente vai perder no máximo aí 4 quilos na balança. Na balança. Mas e No máximo, né? Uma cirurgia nossa. grande. Uma cirurgia, uma lipo, de contorno corporal. Às vezes o paciente nem perde peso. Não Por é quê? o foco. Não é o foco, Não é. exatamente. Só pra vocês terem uma ideia, depois a gente, quando for editar a produção, coloca aqui as imagenzinhas, tá? Do músculo e da gordura. 1 quilo de gordura é muito espaço. Músculo é pouco, então ele pesa mais na balança, ele ocupa menos espaço. Por isso que esse é um emagrecimento bom, duradouro, sustentável, para evitar efeito sanfona e flacidez, né? Onde a gente vai fazendo um contorno corporal. E a gordura não, ela expande, ela é leve, ela ocupa muito espaço. Como se fosse isopor, Como né? se fosse um uma isopor. espuma. Exatamente. Esses dias eu botei aquelas imagens que a Shirley tá falando. Uma enquete, 1 quilo de gordura, a imagem assim, 1 quilo de músculo, qual que pesa mais? Todo mundo marcava gordura. É 1 quilo de cada. É quase o dobro de espaço. Mas o peso era o mesmo, né? Mas assim, todo mundo marcando a gordura, porque o espaço que ela ocupa assim, é muito grande. Né? Então a gente tira ali 5, 6 de gordura,
Mas aquilo é um isoporzão ali, ó. E aí o paciente não perde 1 quilo, mas muda 100% o Completamente. contorno corporal. Ai, eu amo, gente, quando elas mandam áudio. Eu comprei um vestido novo, olha só. É uma felicidade, eu acho que mais pra gente, né? Aham. Que viu a pessoa passar, se colocar em movimento, respeitar o processo, se respeitar, se recuperar bem. E ela vai levar isso pra vida. E ela, ou ele, os homens também estão vindo muito pro consultório. Demais, né, É. Christian? Cada vez mais. Cada vez mais perdendo medo, se cuidando. Quanto impacta a sua volta, os colegas de trabalho que vêm para as consultas, os familiares, né? E não tem idade, não tem essa, porque já passei da idade, tudo. A gente vê eles operando 100 horas, né? Cuidou de todo mundo, casou todo mundo e agora vai cuidar de si. Exatamente. Acho E aí incrível. é por isso que a gente fala, né? Nossa missão é transformar vidas, pessoas e relacionamentos. Porque uma pessoa que está feliz consigo mesma, né? Que se vê bem, que está feliz, ele vai transformar seu ambiente também, Sim. né? Uma mãe que ali às vezes, não quer ir para a piscina com o filho, não quer ir para a praia porque está desconfortável com aquele corpo, não acha roupa, não consegue se vestir. Uhum. Na hora que ela se vê bem, ela transforma o relacionamento com seus filhos, transforma o relacionamento com seu marido, né? porque aí ela tem vontade, né, de usar uma As roupinha coisinhas mais diferentes. Já vai lá e mais faz sexy, né? Então uma assim, marquinha de biquíni. A exatamente. gente vê, muda a cor do cabelo. E aí isso é o que o homem quer, né? Assim, isso é o que o casal quer, né? Uhum. Tá bem, um conseguir se doar para o outro 100%, né? Uhum. Então, isso é muito legal de ver essas transformações. Quantas mulheres a gente escuta, né? Que antes fazia relação sexual com camisa, com Pijama, camisola, Luz apagada. se luz escondendo. apagada. Gente, quem quer ter um momento íntimo assim, né? Olha qual é o conforto da pessoa, né? Uhum. Então, assim, que tem que ser aquele momento de máxima entrega, né? Da pessoa estar ali curtindo, gostando, né? Com vergonha, com medo de tirar a camisa, com medo de acender a luz, né? Olha que situação, né? E que depois se transforma, né? Depois da cirurgia Sim, se plástica. enxerga demais. As mamães pós-parto mesmo, né? Uhum. Ficam bastante com essa preocupação. Qual o tempo depois do parto, Raquel, que pode fazer uma cirurgia? Mama, ou abdominoplastia? Que a gente costuma falar, né, que está dentro aí também da nossa propósito, da nossa missão, é que as mulheres ficam muito pensando nisso, né? Uhum. E a gente fala assim, aproveite esse momento do seu bebê, né? Aproveite essa fase da sua vida, né? Aproveite esse momento, já que você tem que cuidar da saúde dele, cuide da sua também, né? Mude a sua alimentação, Sim, né? inclui Curta ao atividade máximo física, esse dorme. momento, né? Faça atividade física, leve seu bebê para Porque é uma fase que a passear. mãe quase não dorme, né? Tá ali em uma transição muito grande, tanto É, pro bebê quanto pra ela. E pensa, ainda mais cuidar de um pós-operatório. pois é. Então, primeiro de tudo, isso, né? É um momento de amamentação, ou se não for uma amamentação no peito, que seja uma amamentação, né, artificial, mas com esse afeto, né? Aproveite esse momento, já que a vida depois, né, é tão corrida, a gente que tá com os filhos grandes já, É, enormes. aí a gente fica assim, ai, poxa vida, Não podia tive até ter tempo. aproveitado um pouquinho mais, né? Uhum. E às vezes as pessoas estão pensando já em fazer outras coisas em vez de aproveitar essa fase, esse momento. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois, pensou numa cirurgia. Primeiro, cuida de si, Uhum. junto com o seu bebê, né? Aproveita essa troca para se cuidar. E aí, depois, pensou que, realmente sobrou Não vai ter alguma que querer mais outro coisa. filho, né? De repente, se vai ter outra gestação ou É, não. isso. Isso Aí atrapalha? faça a consulta, né? Uhum. É a melhor forma de você saber qual é o momento, né? Se tá no momento. Porque até isso vai variar. Não existe tempo fixo, Uhum. né? Existe estar com saúde, estar no momento, estar preparada psicologicamente. Então, não existe o tempo fixo. O que não pode é querer fazer cirurgia plástica, por exemplo, amamentando, né? Tem um Então, período pra Porque esperar. imagina, vai tomar um monte de remédio pesado e vai dar leite pra coisa. Vai tomar anticoagulante, vai tomar antibiótico, vai tomar remédios Anestesia. anestésicos que tem, remédicos que são drogas mais fortes. amamentação exclusiva, né? É. Quando já tá com Imagina aí a criança lá recebendo aquelas drogas ali, que vai ficar sem comer, vai querer sair tudo do Vai entrar corpo. tudo com fórmula, né? É. Não dá. E não estava acostumado. Aí, tipo, da noite pro dia você tira tudo, o leite materno da criança, e mete fórmula. Isso.
E a própria mãe também, né? Porque ela vai precisar de um momento para ela. A gente, tanto a mãe quanto os homens que fizerem cirurgia, tem que ter esse momento de cuidado para que evite as complicações do pós-operatório. Que, inclusive, caminhando para o final do nosso bate-papo, que tá maravilhoso, mas é muito conteúdo, gente. A gente vai ter que gravar um outro momento. Quais são as complicações cirúrgicas e como evitá-las? Quais são assim, as maiores que vocês percebem? Claro, a gente, graças a Deus, quase não tem. Hoje, assim, depois que a gente mudou nossa forma, assim, de agir, lidar, né, com o paciente, que a gente criou esse ciclo multidisciplinar, hoje, graças a Deus, a gente tem muito pouco, a gente não tem complicação graves, né, são muitos anos a gente grave, graças a Que Deus. seria, por exemplo, uma trombose, uma embolia, uma infecção importante, assim, que a pessoa precisa de internação. UTI, já tivemos, De abrir tá? a cicatriz. Porque a gente já fez cirurgias enormes, já tivemos paciente na UTI. Já operamos pacientes que não estavam no momento adequado. Exatamente. Por não ter uma equipe desse tamanho, na época era a gente tentando diagnosticar tudo, né? E a gente não é especialista em cada área. Tudo, né, gente? E às vezes também o paciente não falava pra gente. Hoje, por exemplo, ele não fala pra gente, mas às vezes ele fala em algum outro momento do ciclo. E aí toda a equipe se comunica, né? As complicações simples, o seroma. O que é um seroma? A gente é um acúmulo de líquido ali entre os tecidos. Isso é comum, por falta de hidratação, por não se cuidar, não parar. São coisas simples. Agora, uma necrose, uma trombose, as coisas mais sérias, realmente... Um pontinho que abre, pode acontecer, né? Então, assim, problemas de cicatrização, uma cicatrização que não ficou tanto do jeitinho que a gente queria. E assim, a maioria das vezes que acontece, a gente vê que ficou faltando alguma coisa, sabe? De tudo aquilo que a gente orienta, o paciente faltou alguma coisa. Às vezes, infelizmente, acontece. Sim. O paciente faz tudo certinho, bonitinho. Aí esse paciente dá até dó, né? Porque a gente fala, nem merecia, bichinho. E pode Mas ficar acontece, e né? pode o corpo, acontecer. depois que abriu... E cada corpo é um corpo, né? Assim como dieta. Às vezes eu faço a dieta, dá super bem com o paciente e o outro não responde nada, porque cada um tem o seu metabolismo. Exatamente. Cada um tem o seu momento né? emocional, a sua genética, né? O seu contexto, tudo isso tem um impacto, sim. E para finalizar esse episódio, algum de vocês já passaram por cirurgia plástica? Um já teve que cuidar do outro? Como é que é? Eu não, Deus me livre. Cirurgia não é pra mim, não, é só fazer. Você gosta de fazer nos outros. Tenho medo de agulha, não dá, não. Bom, eu vou começar falando que a minha vida na cirurgia plástica começou com uma cirurgia, né? A minha história da cirurgia plástica. Eu não tinha nenhum familiar médico, né? Quando eu me formei no segundo grau na época, eu queria psicologia, fiz vestibular para psicologia, era o que eu queria fazer. Fiz 2 anos de psicologia e aí chegou num determinado momento, eu falei, eu acho que eu quero, na verdade, aprofundar mais, né? Vou fazer medicina para fazer psiquiatria. Então, eu fiz medicina para fazer psiquiatria. No 4º semestre de medicina, eu estava com 22, 23 anos, eu coloquei prótese de mama, que era o sonho da minha vida. Porque eu não tinha nada, era magrelinha. Pensa, hoje eu tenho 65 quilos. Nessa época, eu tinha 45 quilos. Nossa, Olivia Palito. 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Eu realmente era um avestruz, como dizia meu irmão. E aí, avestruz com cabelo de Playmobil, pensa, coisa mais linda. E aí, consegui fazer essa cirurgia, né? Na época, até meu namorado, que me apoiou e conversou com os meus pais, que os meus pais eram contra essa cirurgia, porque era muito nova e realmente, né? Quando a gente pensa, os pais querem proteger, né? Vai passar por isso, não precisa e tal. Mas essa cirurgia de colocação de prótese de silicone, isso transformou a minha vida. A minha prótese, ela tem 175 ml, até hoje é a mesma prótese. Mas, claro, eu engordei, aumenta a mama, né? 20 quilos a menos eu você tinha. Definiu, vamos corrigir essa definição corporal aí. E aí, a forma que eu lidava com o mundo mudou. Então, uma prótese, né? Quando a gente pensa 175, só isso. Ninguém percebia que eu coloquei. Era uma cirurgia minha, né?
Isso transformou a minha vida, isso melhorou meu posicionamento, eu comecei a me impor mais com as pessoas, eu sempre fui eu sou a caçulinha, então sempre fui a protegida da minha casa, então eu não tinha muita voz, né? E essa cirurgia Mudou a mente. me mudou, foi uma transformação e eu só tinha 22 anos, 23 anos. Então, pensa assim, e isso, a partir daí, eu comecei a acompanhar essa cirurgiã plástica, que fez a minha cirurgia, comecei a ir nas cirurgias, comecei a fazer as consultas de pós-operatório dela, acompanhar os pacientes dela, ainda durante a faculdade de medicina, e eu via o tanto que as pessoas se transformavam. Então, eu ia conseguir transformar as pessoas através da cirurgia plástica, muito mais do que na psiquiatria, que era onde eu queria Sim, quantas atuar. mulheres, né? E a gente recebe no consultório adolescentes, já saindo ali, né, pra fase adulta, com nada de mama, ou que às vezes teve algum problema, né? Ou O excesso, né? Mamas também. muito grandes. Ou às vezes outra lipo, abdômen, né? E as Uhum. pessoas. E aí era tão engraçado, porque eu comecei a reparar que, assim, antes da cirurgia vinham as mulheres sem maquiagem, sem bijuteria, sabe? Assim, Olhar parecia triste, né? Apagada. triste, apagada, Cabeça né? baixa, Isso, assim, ó. A postura postura, pra sim, né? dentro. E no pós-operatório, elas vinham Não, tem umas que a gente não conhece na maravilhosas. recepção. É, Que eu não? olho, você? Cabelo Bijuteria, louro, maquiada, cabelo maquiada. liso e Aham. assim arrumado e não sei o que, a roupa bonita. Então eu E falava, os maridos com sorriso desse tamanho, exatamente. Eu E os falo pro paciente assim, maridos, ó, corre lá na recepção para resolver esse problema. Que problema? Troca sua foto do sistema. Não dá não. Essa aqui não funciona mais. Essa não dá mais. exatamente, as E fotos é do de verdade, sistema é o gente. É que lindo. mostra, assim, né? Até as fotos de pós-operatório, a gente consegue ver a lingerie que era antes, muda depois, né? Aham. Então a gente E a percebe gente não até. posta antes e depois, tá, gente? Nem vai Não. lá nas redes sociais, porque isso não faz parte do código de ética, porque essa transformação que a Raquel tá falando, não tem fotografia nenhuma que pega, Não, não tem. não é? Porque o impacto é muito grande. É. E aí acabou que quando eu acabei medicina, eu conversei com essa cirurgiã plástica, aí eu falei, e agora? Ela falou, agora você já é cirurgiã plástica. É só você finalizar as etapas, você vai fazer cirurgia geral, vai fazer cirurgia plástica, prova de título, e só para poder, né, ter o título. Aham. Porque cirurgiã plástica você já é. E realmente, assim, faria tudo de novo, né? É um longo caminho, mas assim, foi realmente sensacional e eu tive essa oportunidade de ter essa grande mentora, professora, mãe dentro da cirurgia plástica ali, que me adotou, né? Porque eu Uhum. nem conhecia. Não era ninguém, não era assim, não era um conhecido meu. É energia. O universo ele vai É, conspirando para que a gente para esteja que. no lugar certo, com a pessoa Exatamente. certa, no momento E quando a certo. gente aproveita, né? É uma Parece que aí oportunidade. tudo flui. Uhum. E aí agora, né, que é a notícia aí do momento, há 2 meses após muito tempo de preparação, quem acompanha a gente nas redes sociais acompanha a nossa rotina, né? Não é fácil. A gente Nossa. tem a nossa Super Nutri, que a gente não segue tudo, mas a gente segue um pouquinho e já ajuda muito. Seguem bastante. É do mesmo jeito que eu não treino igual eles treinam. A gente tinha que trocar, né? Eles seguem um pouco mais a minha dieta e eu mais o treino deles. Aí ia ficar perfeito. Tem aí a Nutri, tem o meu personal que já está comigo aí há 9, 10 anos, né? Que me ajuda muito, que é o Luciano Cebalho. Tem o meu cirurgião plástico em casa. Seu cirurgião plástico em casa? Como assim? Pois é. Há Já vem a 2 pérola aí. meses eu falei, Christian, que é isso que a gente fala para os nossos pacientes. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? Até onde eu podia fazer. Eu sou uma pessoa normal, eu não vivo do corpo, eu trabalho, eu tenho meu filho, eu tenho o Christian, meu marido, nós temos os nossos amigos, nossa família, nossos As negócios, empresas. nossas Que empresas. nem a mais ser plástica é Então eu muito. cheguei no meu limite e eu quero fazer uma lipoaspiração para tirar aquela gordurinha que não sai. Não adianta acordar às 5 da manhã e 5h30 e se alimentar Treinar. direitinho. E com a vida normal, fica ali uma gordurinha que incomoda, né? E aí, há Uhum. 2 meses, o Christian fez a primeira cirurgia dele sem eu, depois que a gente começou a nossa história juntos, né? Então, em 10 anos, 12 anos, 10 anos, 11 anos, 11 anos. há 2 meses, o Christian fez a minha lipo de Ela alta ficou lá só definição. dormindo.
Fiquei lá só dormindo. E a equipe não sabia. Eu sabia, a Gabi, acho que. E a Letícia. E a Letícia, mas ninguém. Foi uma surpresa para todo mundo. surpresa. Pois é, claro que a minha Nutri sabia, porque, Tinha que né? prepará-la, né? Fui muito bem Gente, preparada. a recuperação dessa mulher foi um negócio assim. Sensacional. Sensacional. Eu tinha Então, que ficar, foi para, mesmo. Raquel, menos, Raquel, por favor, Raquel. E o Cris lá, né? Mulher, não tô sentindo nada, nada mesmo. Eu que sofri. Conta pra gente como é que foi operar ela. Não, operar foi até tranquilo. Faltou um pouco porque a parte que eu digo que ela tá ali conduzindo, organizando, né? Faltou isso na cirurgia um pouco ali, mas a gente revisou tudo antes, né? Junto, ela fez a marcação dela na frente do espelho junto comigo. Então a gente revisou tudo que ia fazer, Todos os passos. todos os da passos no cirurgia. dia anterior, no dia da cirurgia a gente revisou de novo. Vai ser tudo assim, Como a nessa... gente faz com todos os nossos pacientes, a gente fez comigo. Uhum. Então eu falei, eu quero que seja exatamente da forma que os nossos, até para eu poder rever algum processo, né? Sim. Como é que era tudo isso. É você né? realmente se colocar no papel do cliente em Exatamente. todos os aspectos Uhum. e nisso a gente evolui. Porque uma coisa é a gente estudar, a gente fazer e ver o outro passar. Outra coisa é a gente passar pelo processo. Né? Exatamente. Eu fiz o acompanhamento nutricional, né? Que é o que a gente orienta que os nossos pacientes façam. Segui a dieta da nossa super nutricionista, conforme orientação. Todas as suplementações, Todas que a gente as queria otimizar o suplementações. resultado. Exatamente. 15 dias foi isso, hein? Uhum. Então, que é aquilo que eu falei, é possível, né? Quando você já tem um estilo de vida Claro, saudável. já tem toda uma base, uma É. estrutura. E aí, em 15 dias, a gente fez isso, eu consegui fazer todos os exames pré-operatórios, que estava tudo bem, tudo tranquilo. No dia antes da cirurgia, como normalmente eu e o Christian a gente faz com todas as pacientes, a gente reviu o meu planejamento cirúrgico. Eu fiz lipo de alta definição, fiz Sculptra no glúteo, Sculptra que é um bioestimulador de colágeno, que eu sou fã. Ah, você vai vir aqui só pra gente falar de procedimentos estéticos, É, sabe? que eu Bioestimulador, adoro. Botox, inclusive terça-feira meu horário já está agendado. 45 tá pegando. É, e é necessário, é possível Sim, envelhecer melhor, Com né? certeza, Não, tirar uma carinha de cansada. Nós estamos muito bem até, para nossa idade. Sim. Fiz preenchimento de gordura na face, fiz fiz lipo de papada. Explica um pouquinho o que é Renuvium. O Que Renuvium às vezes é um quem tá escutando a aparelho, gente não sabe o que é. uma tecnologia, quer falar, Cris? Então, quando acaba a lipoaspiração, tem uma chance de acontecer igual ao emagrecimento, um pouco de flacidez de pele ou uma perda da qualidade da pele, porque ela tem que voltar para o lugar. O Renuvo é uma tecnologia que pode entrar, conforme o planejamento e a decisão médica do paciente, nesse momento. Quando acaba a lipo, a área que saiu a gordura, entra uma tecnologia que tem um jato de plasma, é radiofrequência com gás hélio. Essa energia ali embaixo da pele, ela esquenta e resfria, estimulando o colágeno. Então a gente cria um excesso de colágeno naquela região que pode, porque tem o objetivo de melhorar a qualidade da pele, a retração da pele, né? Contração, como eu falo. Uhum. A resposta é individual, muito, mas é um estimulador. E na Raquel a gente fez nas áreas principais ali que a gente queria, nem precisava, vamos dizer que nem né? Como prevenção não envelhecer É, bem, é uma exatamente. novidade. Não, porque todos nós precisamos de colágeno, né? Sim, Então, depois assim, dos o 40, que puder ajudar, né? Para melhorar, melhor, né? Sim. A gente fez no abdômen, fez nas costas ali também, né? A No papada, pescoço também. pescoço. As áreas que poderiam ter mais benefício para ela. Uhum. maior retração de pele, né? Melhora de colágeno. E tem 2 meses essa cirurgia. Como você falou, realmente a minha recuperação foi sensacional, porque eu segui ali, ó, bonitinho. Acordei da anestesia, já peguei ali o que a Nutri orientou, já comecei a tomar. Nossa equipe, né? Eu estava acompanhado com uma enfermeira, o Christian estava por ali também, mas eu fiquei com uma enfermeira, assim como os Igualzinho o nossos pacientes. Ela seguiu a orientação da Nutri, igual com os nossos pacientes, me ofereceu ali mesmo quando ainda tá meio dormindo, você não quer comer ainda. Tem um suplemento pós para evitar as fazer, complicações. exatamente. Já comecei a suplementação na hora que eu cheguei no meu quarto. Hidratação. Então já comecei ali, com 2 dias Usou taping? eu tava trabalhando. Usei o taping, Que é outra tecnologia, gente. Assim, ó, faz uma diferença, né? que a gente tem a fisioterapeuta, né, especialista que já aplica na hora que acaba a cirurgia, já coloca esse taping, que realmente, assim, é sensacional, né?
pós-operatório é muito menos Evita os inchaço, roxinhos, incha muito menos menos, dor. né? Melhora o contorno. A gente vai trazer a Grazi aqui também depois. Gente, vocês não têm noção de cada conteúdo desse Pérolas da Nutri, tá assim, fantástico. É verdade, tem muita Meire, coisa, né? né? Enfim, É toda a muito equipe do conteúdo. MedSpa que vocês vão ter o prazer de conhecer lá. A gente cuida da saúde e bem-estar. Não é só uma cirurgia. Vocês viram que toda a conversa, a Raquel como cliente, como cirurgiã, né? O quão é importante e quão esse processo é longo, não é? De hoje para amanhã. Exatamente, Não é? tem uma preparação, né? De vida, né? De vida. Pra vida. De vida para a vida, né? Exato. E para finalizar, eu queria uma mensagem. Câmera toda de vocês dois. Esse separadinho, não precisa ser juntinho não, tá? Tudo deles é bem juntinho, Tudo é lindos. junto. Um alerta, uma mensagem motivacional. No final dessa bate-papo maravilhoso, que eu aprendi um monte. Vocês também vão... Nossa, vai lá no YouTube, Instagram, tem muito mais conteúdo. Se prepare. Mas pra gente finalizar nosso podcast de hoje, que você está em outras vezes aqui conosco. Quando eu falo paciente, busca alguma transformação, quando é corpo, busca o corpo, mas a gente está buscando saúde também. O grande alerta sempre é, vai fazer isso, faça direito. Não caia nas coisas da internet. Tem muita cilada, remédios milaborantes para emagrecimento, milagrosos, cicatrização, né? cirurgias milagrosas. Todo mundo sabe disso, todo mundo não é inocente para cair nessas coisas, só que às vezes a pessoa vai. E aí tem grandes perigos, né? Busque profissionais de confiança, não faça dietas loucas, procure seu nutricionista, procure um personal para começar a atividade física e não se lesionar. Quando for fazer uma cirurgia plástica, se for necessário, busque profissionais que você confie e não saia pesquisando na internet foto bonita e preço. Sim. O preço é importante, ok, mas tem que confiar na pessoa. Então busque isso antes de sair procurando milagres, né? Não acredite nisso facilmente. E uma equipe que você confie, que eu falo, eu posso me entregar nessa equipe, posso confiar nessa nutrição, posso confiar nessa endócrino. Tem um personal que me ajuda, não está só ali do lado, só olhando, não, está preocupado com o seu bem-estar e sua saúde, né? Então, busque isso, né? A sua segurança e confiança faça direito. Pode procurar, só aproveitando o que você trouxe, porque às vezes eu vejo que as pessoas passam 5 cirurgiões. Como escolher? Eu falo assim, ótimo. Se você não confiou, passe 50. Quando chegar no que você bateu o santo, vai parar. Então, assim, tem paciente que fala, muitos pra gente, vai na primeira consulta e fala, nem vou em outro. Já gostou, bateu o santo. Algumas já foram, eu tenho mais 5 consultas marcadas. Eu falei, vai mesmo. Vai lá, senta, confia, pergunte, debata. Ficou na dúvida, volta no que você mais gostou, que vai ter condutos diferentes. Mas veja o santo bater. Confiança ser criada naquele momento. Então eu deixo mesmo aberto e faço questão que vá. Mas tem umas que não precisam, né? Bateu na primeira já resolveu. Já se pudesse sair lá da consulta e ia pro centro cirúrgico. Tem algumas que já saem e deixa tudo marcado, pronto. Já, tanta confiança, principalmente quem já acompanha a gente mais tempo, já passou pela nossa equipe. Então a maior parte acontece isso. Bom, e você, Raquel? E com certeza, a maior parte acontece isso. E hoje, a maior parte, quase 100% dos nossos pacientes são de indicação. Então, acho que a gente chegou aí onde a gente mais gostaria de chegar, né? Porque uma pessoa que está feliz, uma pessoa que se sentiu, que viveu essa transformação, que ficou confiante, que gostou, que viveu esse processo, né? Teve uma paciente até que depois, quando acabou tudo, da cirurgia e tudo mais, ela falou, nossa, eu tinha tanto medo de fazer essa cirurgia e foi tão simples, né? Assim, então, a pessoa teve essa percepção. Pra gente não é simples, né? Porque a gente se envolve no processo. Mas o paciente ter essa sensação de que foi tão simples, né? Foi gostoso passar. Aquele medo todo, né? Foi gostoso viver isso, né? Essa experiência, passar por isso. Então, hoje eu acho que a gente chegou onde a gente queria estar. Claro, a gente tem as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, mas o que a gente vê é que as pessoas entram ali só para conferir, né? Deixa eu ver. E para estudar, né? Porque como tem muito conteúdo, né? Acaba que as pessoas vão ali. Mas aí quando vem na consulta, eu já conheço a fulaninha, eu sou prima de não sei quem. Foi alguém que é uma paciente, muitas vezes pacientes que nem operaram com a gente, mas que viveram o processo. E às vezes, os familiares, olha a rede de apoio, né? Os familiares, né?
Muitos, a gente Os tem amigos. familiares que são, assim, indicadores e que eles não vão fazer cirurgia plástica, né? Nem Como a gente pensam. tem o Med-Spa, né? E tem toda a clínica de pós-operatório, porque o antes tem todo um cuidado da saúde. E o pós-operatório é pro resto da vida também. Então, as Pra drenagens, sempre. massagem pra relaxar, É, né? o autocuidado, né? As consultas, porque a gente tem vários consultórios dentro da clínica. Então, é pra vida, gente. Não tem jeito, é pra Com vida. certeza, é isso aí, é pra sempre mesmo, né? Então a gente chegou onde a gente queria de verdade. E aí é onde eu falo sempre, assim, que a cirurgia em si, a cirurgia plástica, ela é uma parte do processo, né? Ela não é o todo. Então ela faz parte de uma caminhada, que foi isso que eu falei um pouquinho da minha história, né? Uhum. A pessoa se prepara, faz atividade física, tem uma boa alimentação, se cuida. E tem coisas que não vai resolver, né? Por mais que a pessoa se cuide, Sim, e por né? mais que ela faça Uma mama cirurgia, grande demais, ou uma mama pequena demais, ou aquela flacidez pós-gestação, a musculatura que está afastada pós-gestação mesmo, a fazendo os diástase, né? exercícios, que é a diástase, né? Mesmo fazendo exercício hipopressivo, tudo isso a gente orienta muitos pacientes quais são os melhores exercícios também. A gente acaba entrando numa área até que nem é muito nossa, mas que a gente sabe que ajuda. Pelo menos a gente coloca lá uma sementinha pra pessoa conhecer que ela precisa de algo a mais. Exatamente. Então, fica ali, ou aquela gordurinha mesmo, né? As pessoas Que foi o seu malham e caso. tal, não sei o quê, mas não sai, né? Fica ali incomodando. Então, é essa gordurinha final. Então, são esses pacientes que tem que fazer cirurgia plástica Uhum. como uma parte do processo, para se ver melhor, né? Uhum. Para se ver melhor e aí conseguir lidar melhor com o mundo que está à sua volta, né? Isso. Então é isso que a gente quer, sempre com segurança e pensando que o resultado só depende de cada um de nós, né? É. Depende de nós, depende do paciente, depende de seguir as orientações, depende da pessoa querer manter o resultado também, Sim. né? E ter Tudo é cada uma vez decisão. melhor. É igual vocês colocaram aqui no nosso começo. Eu decidi que eu queria abrir o consultório, eu decidi que eu ia tratar meus pacientes assim. Acho que em todos os processos da nossa vida, seja ele na nutrição, seja ele no exercício físico, na cirurgia plástica, nos cuidados, a decisão muda todo o jogo. Quando você decide, eu quero isso, eu não quero isso, não decide também a tomar uma decisão. Isso vai mudar o seu estilo de vida. Isso muda tudo que vai estar ao seu redor. Então, hoje, esse podcast, agradeço imensamente. Foi, assim, um aprendizado enorme para mim, para com certeza todos ouviram. E que ficou como mensagem: cuide do seu estilo de vida, para que a cirurgia plástica seja realmente uma parte desse processo. E que ela seja duradoura, e que ela seja a transformação da sua vida. E não, de repente, um problema que você vai carregar para o resto da vida também, né? Uhum. Então é isso, gente. Obrigada. Acompanhem o Christian e a Raquel lá nas redes sociais. Repete pra gente aí onde eles te encontram. Vocês atendem só presencial, só online? Conta aí pra gente. Atendimento mundo inteiro, online, pode começar, presencial também. É o mundo inteiro mesmo, gente. Tem gente de Itália, Portugal, Inglaterra. O pessoal vem de tudo quanto é lugar do mundo pra cá. No nosso atendimento online, a gente tem tecnologia para criar um avatar em 3 dimensões do paciente, então a gente consegue fazer uma avaliação praticamente igual à presencial. O paciente passa por todo o ciclo de uma forma online também, né? Por todo o nosso. Então, é o atendimento igual praticamente. Depois a gente vai ver ele presencial também antes de operar, para poder ter a certeza de tudo. Uhum. Nosso Instagram é C Plástica Brasília, C de casal, Plástica Brasília. Nosso site é cplasticabrasilia.com.br. YouTube tá Casal Plástica Brasília. Tem muitos vídeos lá. Já tá bem grande, então se não tiver lá, pode pedir que a gente faça. E é eles mesmos que respondem o direct no Instagram deles, tá? Então, se querem Sempre. falar com eles, podem lá falar. Pode mandar. Gente, muito obrigada por esse agradeço. podcast. Obrigada por me Obrigada inspirar a você. ser cada dia melhor, por me acolher nessa equipe fantástica. Tenho certeza que estamos unidos aí para transformar muitas vidas. A gente se encontra, então, no nosso próximo podcast e a gente vai falar sobre emagrecimento. Aí vamos ter, 3 episódios só sobre esse assunto, mas do jeito que a Nutri gosta. Com saúde, de forma sustentável e sem terrorismo. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau, gente.